Olá, Jurinha, Gregório, é um prazer estar falando com vocês. E adivinha onde a gente está, rapaz? Olha, Ginásio Costa Rodrigues, uma das maiores praças esportivas aqui do estado, e eu tenho um sentimento especial, porque aqui joguei muitas vezes, disputei os GEMES, e eu estou aqui justamente para falar de GEMES. Os Jogos Escolares Maranhenses, ano que vem, irão completar 50 anos, e nessa trajetória todinha, só ano passado que a gente ficou sem esses jogos por conta da pandemia. Mas esse ano mesmo, ainda na pandemia, a gente vai realizar os jogos. Eu estou aqui com a Rosana Mota, que é a coordenadora do GEMES, e vai falar para a gente dessa expectativa, né, para a gente reviver novamente os GEMES, que é uma das maiores competições aqui do estado. Como é que está a programação? Mudou inclusive de data, né? Então, obrigada pela oportunidade de falar dos jogos. Um abraço para o Jura, para o Gregório. O ano passado, a gente ficou muito triste por não conseguir realizar os jogos, né? Foi uma frustração para todo mundo, para os professores e principalmente para os atletas. Mas a gente não tinha segurança sanitária para realizar os jogos no ano passado. E aí a gente deixou tudo pronto para realizar em 2021, esperando uma estabilidade melhor em relação ao controle do vírus, né? E esse ano a gente tinha um calendário nacional, de competição nacional, que a gente tinha que se adequar a esse calendário, que era a competição promovida pelo COB, que são os Jogos da Juventude, e a promovida pela CBDE, que são os JEBs, os Jogos Escolares Brasileiros. E aí a gente estava com um calendário muito apertado e as aulas ainda não haviam retornado de forma presencial, elas só retornaram em agosto. E aí o nosso secretário, sabiamente, depois que o COB cancelou a competição dos Jogos da Juventude, ele falou assim, não, vamos transferir a data dos nossos jogos para a gente ter uma janela de tempo maior, para as escolas poderem se organizar, para a gente poder fazer uma festa mais bonita como esses meninos merecem. Então a gente abriu mão de usar os nossos jogos estaduais como seletiva de uma competição nacional e jogamos a realização dos jogos para outubro e novembro, para a gente ter esses 2 meses aí para as escolas se organizarem, montarem as suas equipes com calma, poderem participar dos jogos. A gente está vendo isso até nas competições internacionais, essa questão do tempo, da preparação, né? Com o vírus ainda circulando, as pessoas evitam, né, de estar juntas, de treinarem, de se prepararem de forma adequada para esse tipo de competição, como é o GEMES, que é uma das maiores competições do estado, né? O treinamento foi muito prejudicado com a pandemia, né? E o esporte escolar ele sofreu muito. Porque quando você suspendeu as aulas, né, você suspendeu as aulas de educação física, os treinamentos dentro da escola, você deu um tiro no esporte escolar. E a gente viu muitos professores serem demitidos dos seus locais de trabalho, porque não haveria os jogos e a maioria desses professores eles eram contratados para trabalhar durante os jogos escolares. E aí agora a gente volta, né, e volta com essa esperança de que as coisas retornem, que as pessoas retomem os seus empregos, montem as suas equipes e que o esporte escolar recupere o seu papel dentro da escola, que é um papel importantíssimo na formação desses meninos, né? É isso que a gente busca também com a realização dos Jogos Escolares esse ano. Rosana, a gente está vivendo a pandemia, a gente está vendo agora, mais recente, uma discussão sobre a questão até da vacinação dos adolescentes, dos jovens. Está uma discussão aí nacional, mas o Maranhão, inclusive, já vacinou muitos jovens, né, que são justamente os atletas que disputam os GEMES, né? Tem essa preocupação também de vocês nesse avanço da vacinação para imunizar muito mais atletas que irão competir? Sim, só que a gente atende ao protocolo que é feito nacionalmente, né? Então, havia uma liberação para vacinação desses meninos, alguns já foram vacinados com a primeira dose e ontem essa vacinação foi suspensa. Mas a gente elaborou também um protocolo de segurança baseado no que vem sendo feito no mundo para a realização de competições esportivas, dentro da nossa realidade, daquilo que a gente é capaz de fazer enquanto protocolo sanitário, para poder realizar a competição. Tá? Algumas equipes elas já retornaram seus treinamentos, algumas federações já retomaram seu calendário de competição e a gente não tem relatos de casos de Covid durante essas competições, o que deixa a gente não com uma tranquilidade, mas assim, com um conforto melhor para poder realizar a competição. Pelo escopo aí que vocês já fizeram da competição, quais são as datas, o que a gente já pode anunciar aqui? Tá, a gente vai começar nos interiores, a gente vai fazer 11 regionais no interior. A gente fazia até 2019 8 regionais no interior do estado para classificar para a fase final em São Luís. A gente subdividiu essas regionais em 11 porque a gente está evitando alojar essas pessoas no interior e diminuir o número de pessoas que a gente leva para essas cidades.
Então a gente vai fazer 11 regionais para que os municípios possam ir até o local de competição e retornar ao município sede, sem precisar tomar banho, dormir e ficar lá na cidade. Começa no dia 8 de outubro e termina no dia 23 de outubro, se eu não estou enganada, mas eu acredito que é isso sim. E aí a gente inicia a fase final dos jogos em novembro, no dia 3 de novembro com a abertura, que a gente vai fazer uma festa muito bonita, controlada, abertura do Gêmeos. Será onde? Então, eu quero fazer lá no Parque do Rangedor, para ser um local aberto, né, e bonito, né, um parque novo que a gente ganhou de presente aí do governador, mas a gente ainda não definiu, né, a gente vai ter uma reunião ainda essa semana para definir o local de abertura, como é que a gente vai fazer, para adaptar dentro desses protocolos de segurança que a gente já tem para a realização dos jogos. E aí a gente encerra no dia 22 de novembro com a competição de atletismo. A gente dividiu a competição em 5 blocos, porque a gente não vai alojar mais do que 600 pessoas em São Luís para a realização dos jogos, né? Então a gente está com uma competição mais longa, com muitas equipes inscritas, o que me deixou muito feliz, porque a gente teve 78 municípios que aderiram aos Jogos Escolares, então foi um número acima da expectativa para a realidade que a gente vive atualmente. O secretário Rogério Cafeteira também foi muito sábio quando ele disse para a gente classificar direto as modalidades para a fase final de São Luís, para a gente poder ter uma competição maior aqui. Então a gente fazia eliminatórias no interior de handebol, de vôlei, de basquete, que são modalidades que não são tão praticadas quanto o futebol de salão. Então a gente vai fazer no interior a eliminatória do futebol de salão e do atletismo, que são as 2 modalidades com o maior número de atletas, e todas as outras modalidades elas vêm direto para a fase final em São Luís, elas não vão ter eliminatórias. Então a gente vai ter uma festa muito bonita aqui em novembro, muito bonita mesmo. Rosana, você falou que desde o ano passado já estava desenhado para acontecer, né, os jogos, mas por conta da pandemia, né, a gente estava vivendo um momento mais delicado, não aconteceu. E com certeza vocês vêm mantendo esse contato com as escolas, com os atletas, né? Como é que está a expectativa deles também? Como é o clima, assim? Nossa, a gente vem mantendo esse contato direto com eles, né? Tá todo mundo em êxtase, em êxtase. E tem menino que não jogou no ano passado, em 2020, que estourou a idade. E aí eles, não, mas a gente é injusto, a gente tem que jogar. Eu também acho injusto, mas a gente tem que obedecer um regulamento, né? Um regulamento de idade. Então foi muito triste. Mas assim, tá todo mundo, nossa, eu nem dou conta do WhatsApp, porque é muita mensagem, professora Rosana, eu quero jogar, professora Rosana, vai ter mesmo? Quando é que vai começar? Então assim, tu jogaste Gêmeos, tu sabe o que o Gêmeos significa pra gente, né? O quanto marca a vida da gente. Então assim, apesar de tudo que a gente viveu o ano passado, de tudo que a gente vem vivendo esse ano, eu acho que os Jogos Escolares, ele traz uma mensagem de esperança muito bonita para esses jovens, né? Traz uma mensagem de amor, de afeto, de festa, de alegria, e a gente precisa disso para encerrar o ano. Rosana, eu queria te agradecer e desejar boa sorte aí, que a gente volte nesses Gêmeos com segurança, com tranquilidade, mostrando justamente esse espírito, o espírito esportivo que é tão bonito, né? Com graçamento, né? De alegria, de emoção, e tão importante, principalmente nesse momento que a gente vive de tanta tristeza, de tanta gente morrendo aí por conta do vírus. Eu que agradeço a oportunidade de falar dos Jogos. Os Jogos têm um significado super importante para mim, porque eu sou muito privilegiada, porque eu vivi ele em todas as fases, vivi como atleta, vivi como técnica e hoje vivo como gestora. Estou muito feliz de poder realizar esses Jogos e mais feliz ainda porque ano que vem os Gêmeos completam 50 anos de história e a gente vai fazer um documentário muito bonito, resgatando essa história dos Jogos aí ao longo desse tempo. E eu espero que 2022 seja um ano de muita tranquilidade para todo mundo. Obrigado, então. Obrigada. Tá aí, portanto, Jurinha Gregório, aí uma conversa com a coordenadora dos Jogos Escolares Maranhenses, além de uma conversa entre um repórter e uma coordenadora dos Gêmeos, 2 apaixonados por essa competição. Fico com vocês aí. Um abraço.